Eu sou Gustavo Sintra e estamos começando mais um programa Parla Jovem. Roda a vinheta, Marquinhos. Bom, hoje receberemos aqui Lucas Sajorato, ex-aluno da Escola do Legislativo de Pouso Alegre, e ele vai contar então pra gente um pouco sobre a trajetória dele na escola, sobre os projetos dos quais ele participou, sobre a forma como ele entrou em contato com a Constituição em miúdos, e o desfecho desse programa vai ser justamente esse. O tema central do nosso programa de hoje é a Constituição em miúdos, uma obra de autoria da Escola do Legislativo, da diretora da escola, da Madu Macedo, e que contou então com a segunda edição, que foi lançada em 13 de dezembro do ano passado. Bom, boa tarde, Lucas. Boa tarde, Gustavo. Bom, então conta um pouco pra gente, cara, como que você conheceu os projetos da escola, de que forma você ficou sabendo que a escola existia? Primeiramente, obrigado pelo convite, né, por estar aqui hoje falando desse tema que é importante. Então, a Escola do Legislativo, eu conheci ela, na realidade, em 2010, quando eu fui para o 6º ano do ensino fundamental. Aí, em 2011, eu mudei de escola, aqui em Pouso Alegre mesmo, e me convidaram para participar da Escola do Legislativo, teve eleições e tudo, e um dos candidatos que tinha sido eleito desistiu e me convidaram para vir participar. Aí, desde então, eu comecei a participar da Escola do Legislativo e fiquei até o ano de 2015. Então, eu fiquei um período bem longo, assim, eu fiquei 6 anos, 2011 até o final de 2015 eu estava na Escola do Legislativo. Entendi. Então, você entrou na escola, então foi por meio das eleições e pela desistência de um candidato. Teve um candidato que tinha sido eleito e acabou não se habituando muito bem ao projeto, desistiu e pediu para eu participar no lugar dele, foi aí que eu entrei na Escola do Legislativo. E quando você entrou, a escola já era dirigida pela Madu? Já era dirigida pela Madu. Foram poucas mudanças assim ao longo do tempo, mas a escola sempre foi dirigida pela Madu, sempre teve o mesmo teor do projeto, assim, as mesmas ideias sempre foram difundidas. E quais foram os projetos iniciais dos quais você participou? Câmara Mirim, Câmara Jovem? Bom, eu comecei na Câmara Mirim, eu tive 2 mandatos de Câmara Mirim, na verdade. Eu peguei o final de um mandato, né, que era 2010, 2011, e eu peguei só de 2011 para frente. E aí, depois de acabar 2011, aí eu fui reeleito dentro da escola e continuei. E aí, depois, eu assumi o mandato da Câmara Jovem e participei também do Parlamento Jovem. E dentro da Câmara Mirim, da Câmara Jovem, eu participei dos outros projetos, né? Na Câmara Mirim, o primeiro projeto que eu participei, assim, logo que eu entrei, foi a Gincana do Saber, que na época ainda era bem diferente de como é hoje, né? Hoje é uma estrutura muito maior, muito melhor organizado. Naquela época, eu participei e o tema era Direitos do Consumidor. Foi a primeira que eu participei lá em 2011. Não tinha nem o estúdio aqui ainda na Câmara, era bem diferente bem mesmo. Primitivo mesmo. Bom, para o pessoal de casa entender, então, a Gincana do Saber ela é um dos vários projetos então desenvolvidos pela Escola do Legislativo e antigamente ela contava então com um tema por ano, igual o Lucas falou, o seu foi Direito do Consumidor, isso? No primeiro ano que eu participei. Isso. Aí, com o advento da Constituição em miúdos, então, quando a Madu lançou esse romance, aí surgiu a ideia da gente colocar como tema central da Gincana a própria Constituição e o conteúdo dela. Então, atualmente, desde que fora lançada a Constituição, o tema central da Gincana gira em torno do conteúdo da Constituição. Então, são feitas perguntas a respeito do texto da Constituição em miúdos e quem acerta mais e chega até o final é o grande vencedor. Bom, então, já que a gente tocou nesse assunto Constituição em miúdos, fala um pouco pra gente como é que foi o seu primeiro contato com essa obra, o que você achou, assim, do enredo, da história, do conteúdo, da linguagem. Conta um pouco pra gente sobre isso. Bom, 2015 foi meu último ano na Escola do Legislativo, porque eu estava no 3º ano do ensino médio e em 2016 eu fui fazer faculdade, aí eu tive que abandonar os projetos da escola. Em 2015 foi quando surgiu a ideia já o projeto do primeiro livro da Constituição em miúdos, né? E foi até lançado.
a Madu me contou da ideia, porque eu participava dos projetos aqui, a Madu me contou da ideia, de como tinha sido todo o projeto, que eles tinham gostado da ideia no Senado, tinham aprovado, né, a elaboração do livro. Sim. E quando ela começou a escrever, ela até me mostrou o livro, porque ela tinha me contado a ideia, né, e como eu participei durante muito tempo dos projetos, ela me mostrou o protótipo daquilo que seria o livro e desde o começo eu achei a ideia muito interessante. Assim, a Constituição em miúdos, até para quem está assistindo, ela explica a Constituição, só que numa linguagem mais interativa. Sim. Igual você falou, é um romance, é uma história que conta partes da nossa Constituição. Então, a Constituição fica mais acessível, porque ela está como se fosse no meio de uma conversa entre duas pessoas, igual a gente que agora mesmo está conversando. É como se fosse uma conversa desse tipo, mas só que resumindo os temas da Constituição. O que torna, né, uma linguagem muito mais acessível, muito mais, é muito mais gostoso de ler do que pegar propriamente a Constituição e ir lendo artigo por artigo, né, que é como as pessoas normalmente estudam. Eu acho que isso facilita muito, principalmente, o aprendizado das crianças e adolescentes, que é a ideia fundamental, né, do projeto, é poder fazer isso para melhorar o ensino da Constituição a crianças e adolescentes. Então, desde o começo, assim, eu achei a ideia muito interessante. Aí, em 2015, a Madu me mostrou, eu gostei muito da história que ela tinha escrito pro primeiro livro. Na realidade, eu acho que essa segunda história ficou ainda melhor que a do primeiro, mas a do primeiro já tinha ficado muito boa. E ela me mostrou o protótipo e logo depois foi o lançamento. Eu até tive a honra de participar representando a Escola do Legislativo no lançamento que teve aqui em Pouso Alegre. Eu representei a Escola do Legislativo de Pouso Alegre no lançamento. Bacana. Isso foi em 2015 ainda. Então, assim, eu tive bastante contato com os dois livros, né? Agora eu estou tendo contato também com esse segundo livro, estou tendo a oportunidade de participar um pouco junto ainda. E é um projeto muito interessante, cara. Sim, bom, então, para o pessoal de casa se inteirar, para quem ainda não sabe o que é a Constituição em miúdos, como o Lucas aqui falou pra gente, ela é uma releitura, então, da nossa Constituição Federal, que foi promulgada em 10 de outubro de 1988, apelidada de Constituição Cidadã. E, então, a ideia central da Madu foi que tornar o conteúdo da Constituição Federal de forma desprovida de vocábulos técnicos jurídicos, que, assim, que é justamente o que complica a fácil compreensão daquele conteúdo. Então, assim, foi transformado em um romance, certo? Em uma linguagem totalmente simplificada para jovens de 12 a 15 anos e por meio então dessa obra as pessoas conseguem entender de forma simples, certo, não complexa e nem muito aprofundada, o que a Constituição Federal, que é a lei maior do nosso país, ela quer trazer então para o nosso país, para a ordem jurídica, porque como a gente sabe, ela ocupa o topo do nosso ordenamento, então toda a nossa legislação ela é submissa à Constituição. Então, tudo que não tiver de acordo com o que está naquilo ali, assim, não é válido, não tem valor legal no nosso país. Bom, então, como o Lucas falou pra gente, ele participou da Câmara Mirim e Câmara Jovem. Hoje você cursa o ensino superior, Lucas? Hoje eu curso ensino superior. E a gente tem também aqui a Câmara Universitária, que é um desdobramento da Câmara Jovem, então foi mais uma etapa dessa sequência de projetos. E você chegou a participar da Câmara Universitária? Então, eu não tive a oportunidade de participar da Câmara Universitária, porque para participar da Câmara Universitária eu teria que estar estudando aqui em Pouso Alegre. Ah, sim. Hoje em dia você cursa a universidade fora. Isso, eu curso engenharia na Universidade Federal de Itajubá, engenharia de controle e automação lá. E isso impossibilita a participação, assim. E na realidade o meu curso até não tem muito a ver, né? Não tem muita relação com o assunto, assim, para poder participar. Normalmente são os estudantes da Faculdade de Direito aqui de Pouso Alegre que participam, né? Mas você tocou em um outro tema pertinente agora aqui, uma dúvida que eu tenho assim, você acha que de alguma forma os projetos que você participou na Escola do Legislativo, o seu contato com a obra, a sua proximidade então com a Madu, com a Mônica, influenciou de alguma forma assim, não só no seu curso eu acho que é uma coisa mais restrita, porque como você falou é meio diferente. Não, eu acho que não tanto, eu acho que você acha que influenciou? Eu acho que é onde tem os maiores exemplos, assim. Eu sempre falei aqui com temáticas do tipo. E sempre, às vezes me parece que é até um discurso meio clichê, mas não é tão clichê porque é a realidade, assim. Quando eu entrei na Escola do Legislativo, eu já tinha algum interesse com temas relacionados à política, à cidadania. Gostava de participar de coisas do tipo, de participar de interações, discussões políticas mesmo. Isso sempre veio de mim, entendeu?
Mas só que eu nunca fui antenado às notícias, nunca tive noção de onde eu podia participar, de onde eu me encaixava dentro da sociedade. Sim. E quando eu entrei na escola do Legislativo, eu comecei a ter a oportunidade de começar a conviver mais com isso. Então, por exemplo, nunca tinha estudado nada sobre os direitos do consumidor. Logo, a minha primeira gincana do saber foi sobre direitos do consumidor. Uhum. Depois, a gente debateu sobre sistemas eleitorais, majoritário, distritão, Sim. misto, formas de governo, parlamentarismo, monarquia, presidencialismo. Uhum. E eu participei de um grande debate que tinha isso como tema. E depois eu participei de um outro grande debate que o tema era direitos da mulher. Então eu tinha que lutar, o tema na realidade era cotas para as mulheres nas eleições. Sim. E eu sou, pessoalmente, eu sou favorável à adoção dessas cotas. Uhum. Só que no sorteio que aconteceu, eu tive que ser contrário, porque foi o sim. sorteio que deu. Então foi um contraste muito então, legal. Seu ponto de vista era a favor, mas você teve que defender Eu tive que defender ideias contrárias. Foi uma experiência muito legal, porque eu tive que abranger outros pontos de vista. E é bom porque você teve que ter contato com uma corrente totalmente oposta àquilo que eu penso. Então você automaticamente foi obrigado a compreender a forma de pensar do outro lado. Então, eu sempre achei isso muito importante, entendeu? Dar ouvido às outras ideias, entender principalmente, porque isso é muito válido para o debate, né? A gente só consegue construir uma sociedade melhor quando a gente tem um debate amplo, abrangente. Sim. E essa foi uma oportunidade assim, muito grande para mim. E como eu estava falando, quando eu entrei na escola, eu não tinha tanto contato assim, com essas coisas. E a partir do momento que eu entrei na escola, eu comecei a pesquisar mais, a estudar mais, a ter contato. Aprofundar nisso. Ter contato com outras pessoas, poder conversar, debater ideias, que no fundo, é o que realmente vai importar. Para a construção de nós mesmos como cidadãos. Assim. Porque esse é o intuito da escola do Legislativo, né? Sim. Formar cidadãos. Eu acho que contribuiu muito para a minha formação enquanto cidadão, assim, porque eu aprendi demais. Eu vejo, igual eu estava falando, esse é o maior exemplo que eu falei da minha faculdade. A maior parte da galera, assim, normalmente a gente se divide entre exatas e humanas, né? Sim, sim. Então, quem está fazendo faculdade de engenharia meio que se classifica como de exatas. Sim. Eu nunca me classifiquei como de exatas, assim, eu sempre procurei interagir com todos os assuntos possíveis e sempre fui muito ligado à política. Mas só que, principalmente por causa da escola, certo? Porque eu trabalhava com os temas, eu tinha que pesquisar, tinha que me aprofundar mais. E hoje em dia eu vejo muito dessa diferença e da concepção que eu tenho como cidadão também. Porque, tipo, a galera que está na faculdade, por causa disso, eu sou de exatas e que não sei o que, não quero ter interação com a política. A política é só um bando de gente mal, que não sabe o que está fazendo, um bando de ladrão. E é justamente esse tipo de paradigma que a gente tem que quebrar. Exatamente. Então, eu me sinto muito bem até lá dentro, porque é como se eu estivesse cumprindo essa função que eu sempre imaginei que alguém fosse ter que cumprir. Porque enquanto nós tivermos pessoas que vão pensar desse jeito e que não vão ter a noção de que a política parte de cada uma das pessoas, né? De que os trabalhos que são realizados na cidade, no estado, no país, envolvem cada uma das pessoas. Todos os reflexos de todos os cidadãos que compõem a cidade. Exatamente. Enquanto as pessoas não entenderem isso, eu acho que fica muito difícil da gente ter essa evolução política que todo mundo quer, mas que na realidade são poucas as pessoas que fazem mais. A isso, né? Isso. Então, acho que eu, enquanto participante da Escola do Legislativo agora, minha função está sendo um pouco essa, porque eu nunca abandonei essas ideias. Então, eu tento passar um pouco disso para a galera lá também. Sim. Eu acho que isso é uma coisa muito legal, deve ser uma satisfação para a Madu, para a Mônica, que acompanharam a formação sua na escola, poder ouvir isso, então, os reflexos da sua formação, da sua passagem pela escola, então, os reflexos sendo refletidos, né, ficou até esqueci o trocadilho. Então, na sua formação, então, no meio que você convive, então, você influenciando outras pessoas quando você achava que alguém teria que fazer isso para você. E é como você falou, assim, eu acho que a ignorância é o maior empecilho, então, pra gente fazer a política, porque essa ideia de que, assim, não, é político, é corrupto, é só sujeira, é roubalheira, esse paradigma, como você falou, ele tem que ser quebrado por meio de pessoas como você que estão dispostas ou então a gente só tem representatividade quando a gente vai pra rua, grita. Na realidade, não é só isso. Por exemplo, no Parlamento Jovem, que foi um projeto que eu participei durante 3 anos aqui na Escola do Legislativo. Nós somos jovens e nós temos pouca audiência na nossa sociedade, certo? Sim. Inclusive por relações de trabalho, porque a gente não gera tanto dinheiro quanto outras pessoas. Tem muitas explicações que estão aí.
Mas o Parlamento Jovem, ele dá a oportunidade para a gente colocar as nossas ideias no nível superior. Então, a gente chega na Assembleia Legislativa e tem a oportunidade de debater ideias que são nossas. O que a gente pensa sobre aquele tema? O que a gente acha que vai ser legal que seja feito de políticas públicas relacionadas àquele tema? Então, assim, nessa época eu entendi algumas coisas. Existem oportunidades de ser ouvido sem ser, por exemplo, vamos pra rua e vamos começar a gritar, porque era uma época muito forte de protesto, em 2014, no ano que eu participei, todos aqueles protestos. Foi aquela época de protesto pelo aumento das passagens de ônibus. Isso, não foi, assim? Pegou toda aquela época, eu peguei toda aquela época aqui dentro da Escola do Legislativo. Sim. O que foi melhor ainda, porque naquela época os debates se intensificaram muito. A democracia estava à flor da pele. Isso, e a gente percebeu que, estando aqui dentro da Escola do Legislativo, estando em contato com os vereadores, com pessoas que têm uma noção política um pouco maior e que estão participando ativamente dessa promoção política, nós temos espaço para opinar que a maioria das pessoas desconhece, entendeu? Então, na realidade, além de ir para a rua, gritar, protestar, porque nós temos esses direitos, né, desde que seja feito de maneira organizada, sem vandalismo, nós temos outros espaços também para poder participar. O Parlamento Jovem, para quem é jovem, a Câmara do Idoso agora, para os idosos que estão participando. Poxa, a gente tem que ocupar esses espaços também, não é só... Não se trata só de um direito nosso, é um dever nosso também. É um dever Ele tá ali nosso pra gente também. usar aquilo ali. Então, e se a gente deixar sem uso, no final um projeto que é tão bom pode acabar se perdendo por falta de participação popular. Exatamente. Que é uma coisa que eu acho que a gente não pode permitir nunca, assim. Devia ser exatamente o contrário, né? O projeto devia ser tão, assim, robusto a ponto de não caber mais gente ali dentro. Porque isso é cidadania, isso a Escola do Legislativo, ela conseguiu chegar num ponto em que os projetos dela hoje em dia têm tal aceitação, certo? Mas tem alguns outros projetos, como a Câmara do Idoso, por exemplo, que não tem uma... bem restrito. Não tem uma participação tão ampla. E nós reclamamos tanto, assim, que, poxa, a gente não tem espaço para participar na sociedade. Então, a nossa obrigação, assim, a primeira obrigação que a gente tem é participar disso. Exatamente. Quando tem uma chance, é ir lá e... A gente tem que ir lá e fazer aquilo acontecer. Sim, exatamente. Né? Bom, já que você tocou então no assunto de Parlamento Jovem, conta um pouco pro pessoal de casa como é que funciona, assim, como é que surge as etapas regional e como é que chega a proposta até a sede. Conta pro pessoal como é que funciona isso. Então, o Parlamento Jovem, na realidade, ele é um projeto da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, certo? Que fica sediado lá em Belo Horizonte. E funciona basicamente assim. A Assembleia disponibiliza um tema central. E esse tema é dividido em 3 outros temas que são chamados subtemas decorrentes daquele tema mais abrangente. Então, por exemplo, eu participei de um tema, de um ano em que o tema era cidades e seus desafios. Então, coleta de lixo foi um tema, transporte público e as ideias que a gente tinha para aquilo. Então, basicamente funciona assim, eles enviam esses temas, nós estudamos os temas, tem um grupo de jovens que participa dentro das escolas legislativas de cada uma das cidades, e em cada uma das cidades são elaborados projetos de lei mesmo. Sim. Projetos de lei que têm algumas restrições que são feitos pela Assembleia, e esses projetos são votados dentro da própria cidade, certo? Normalmente nas reuniões da Escola do Legislativo mesmo, para poder abranger até aqueles que não estão participando do Parlamento Jovem. Pelo menos aqui em Pouso Alegre, enquanto eu participei, era assim. Sim. E essas propostas são eleitas na cidade, são encaminhadas para uma plenária regional. Na plenária regional também são elaboradas, essas propostas chegam, elas são debatidas primeiramente, cada um dos integrantes desses subtemas, porque, assim, como são 3 subtemas, dentro das cidades, os participantes são divididos. Cada participante fica responsável por estudar um subtema específico. Sim. Então, quando você chega na plenária regional, eles te dividem nesses subtemas e tem uma primeira etapa que é a discussão do subtema. Então você participa da discussão do seu subtema e posteriormente todos os jovens são unidos para que todos juntos possam debater as propostas que foram aprovadas em cada um dos subtemas. Ou seja, você estuda mais o seu subtema, mas não deixa de ter contato com os outros subtemas, porque você vai ter que debater ali também e vai ter oportunidade de expor suas ideias. Sim. E depois as propostas que são aprovadas nas plenárias regionais, elas são enviadas para o Estado, né, lá para a Assembleia Legislativa, e lá elas são conjugadas assim, em um único documento. Sim. E esse documento é apresentado para cada um dos participantes no dia, e aí
é o mesmo processo, são discutidos, só que, por exemplo, a região do sul de Minas vai participar junto com o Triângulo Mineiro agora, respeitando aquela ideia de primeiro fazer uma reunião dos subtemas e depois lá em outro dia, né? Normalmente na plenária regional é tudo em um único dia e lá em Belo Horizonte são 2 dias. Sim. No primeiro dia você debate dentro do seu subtema e no segundo dia se reúne todo mundo dentro da Assembleia Legislativa mesmo, no plenário da Assembleia Legislativa. A gente se reunia lá e debatia as propostas que tinham chegado, né, até o final. E no final, esse documento que é elaborado por esses jovens que participam, ele é entregue à Comissão de Participação Popular da Assembleia Legislativa. É a Comissão de Participação Popular mesmo, isso, né? Podendo até virar uma lei de nível podendo até estadual. virar uma lei, não só de nível estadual. Teve um projeto que ele foi para esse documento, num dos PJs, ele acabou virando uma lei federal, porque os deputados perceberam que não se encaixava como uma lei estadual, mandaram a ideia para o Congresso Federal e depois o Congresso aprovou aquilo como uma lei que hoje em dia vigora no Brasil inteiro. Então, uma lei federal que surgiu então de um projeto entre se não me escolas engano, do Legislativo. Você consegue lembrar? Se não me engano, é a obrigação de existência de aquecedores solares em casas populares. Eu acho que era essa a ideia. Não sei se chegou. Eu tenho quase certeza que chegou a ser aprovada dentro dentro da plenária e depois foi mandado para o Congresso. E bom, então com esse assunto de plenária regional e estadual, PJ no geral, a gente encerra o primeiro bloco e daqui a pouco a gente volta para o segundo bloco com uma discussão mais abrangente sobre Constituição em Miúdos 1 e 2, que é o mais novo lançamento da Escola do Legislativo no final do ano de 2017. Escola do Legislativo, professor Rômulo Coelho. Desde 2006, aqui o futuro tem voz. Bom, estamos de volta então com o Parla Jovem, nosso segundo bloco. O tema de hoje é Constituição em Miúdos, certo? Um romance de autoria da diretora da Escola do Legislativo, Madu Macedo. E quem está aqui com a gente hoje para falar um pouco mais sobre essa obra é o Lucas Sajorato, ex-integrante, ex-aluno da Escola do Legislativo. E então, Lucas, conta um pouco pra gente sobre o que é a Constituição em Miúdos. Assim, você já contou pra gente que é uma releitura da nossa Constituição Federal, em linguagem simplificada, para jovens de 12 a 15 anos, que é um romance, então tem toda uma história. Mas assim, conta um pouco pra gente sobre o conteúdo, sobre o enredo dessa história. Os detalhes da história. Isso, os temas que são tratados, como que foi tratado isso? Bom, na primeira edição, né, na Constituição em Miúdos 1, vamos dizer assim, em ambos os livros são histórias contextualizadas, certo? Com momentos históricos do país. Esse segundo tem até a ver com o movimento das diretas já, que é o cara nasce quando a Fafá de Belém está cantando o hino nacional. Então, assim, são histórias contextualizadas até para levar as crianças e adolescentes que lerem a entender um pouco melhor e, é óbvio, incentivarem elas a pesquisar sobre os momentos históricos do nosso país. E, assim, o primeiro livro, ele tem uma história tão contextualizada quanto, e ele trata de alguns temas como, por exemplo, trata sobre impostos, taxas, diferentes tributações. O segundo livro também traz isso, né, como tema. Mas, assim, trata das leis da Constituição, no geral, assim, abrange uma parte muito grande. Já o segundo livro, né, a Constituição em Miúdos 2, ele trata de alguns outros assuntos, também, obviamente, relacionados à Constituição. Mas foram deixados de fora. Foram deixados de fora do primeiro. Sim.
e são tratados de maneira um pouco mais específica. Por exemplo, eu lembro melhor do segundo livro, porque eu li ele tem menos tempo, né? Sim. Esse segundo livro, ele aborda, por exemplo, a questão das minorias, questão dos direitos das mulheres, direitos dos negros, direitos dos índios, da comunidade LGBT. Sim. Tem ideias relacionadas a isso, mas obviamente nunca influenciando ninguém a pensar por um lado ou por outro. Adotar uma forma de pensamento. Isso, só expõe os pontos de vista. Ela expõe aquilo que expõe o que a Constituição trata sobre aquele assunto, o que já é previsto na Constituição como legislação para aqueles temas, né? E também trata, por exemplo, na Constituição 1002 agora, tem até uma parte que fala sobre a lei de olho nos impostos, que é um pouco recente, que, inclusive foi na época que eu estava aqui na Escola do Legislativo que essa lei foi promulgada, que ela é aquela lei que faz com que todos os cupons fiscais venham com a quantidade de imposto, com a quantidade de impostos detalhada no cupom. Sim. Que é uma iniciativa muito legal, né? E que pouca gente conhece também, sabe de onde que veio a ideia. Lá tá bem explicado de onde que isso parte. Certo. Bom, então, para o pessoal de casa se inteirar, a Constituição em miúdos, só para vocês terem uma noção da proporção dessa obra, ela tem mais downloads a Constituição em miúdos no site do Senado Federal do que a própria Constituição Federal. Então, só para vocês terem uma noção da dimensão desse romance, ela é mais baixada e provavelmente mais lida, né? Porque se você baixa, automaticamente você vai ler, do que a nossa própria Constituição Federal. Talvez justamente por essa linguagem simplificada que muitas pessoas encontram uma dificuldade, então, ao passar para o texto da Constituição Federal. Isso. A Constituição em 1002, assim, ela é uma continuação do romance da 1, né? Como você disse, então, assim, são os mesmos personagens, como o Lucas falou pra gente aqui, a gente tem, já no início do livro, um personagem nascendo no meio do movimento das diretas já, na Igreja da Candelária, quando o Fafá de Belém, então, tá naquele momento histórico cantando o hino nacional. E, assim, o que mais você tem pra falar pra gente dessa obra? Eu tava até tentando conversar com você aqui agora de novo, assim, a ideia de expor isso para crianças e adolescentes é uma coisa, assim, muito inteligente, porque quando nós conversamos com outras pessoas, né, temos contato em discussões políticas, nas nossas famílias, imagino que a sua seja como a minha, já ouvi muitas pessoas defendendo isso, todas as pessoas falam assim, a gente tem que tratar os jovens e adolescentes, a gente tem que ensinar essas crianças que estão vindo a não deixar isso que a gente deixou acontecer de novo. Sim, sim. E essa é a forma da gente fazer isso. Nós sempre defendemos, temos que ensinar crianças e adolescentes os direitos básicos que elas têm. Mas e aí, como? Só fica aquilo ali na teoria. Fica só a ideia e ninguém faz nada. Sim, eu acho que essa é a ideia prática que pode fazer isso ser levado à frente. Causar uma mudança realmente. Bom, você então que é um leitor, então digamos que assíduo dessa obra, conta um pouco pra gente sobre a parte dos connects, porque assim, pro pessoal de casa também entender, a gente tem o romance, que é o principal, que é a história que trata assim, do tema da Constituição, e pro pessoal que realmente se interessa em aprofundar naquele assunto, a gente tem ao final do livro uma parte especializada que chama Connect, então que a gente aprofunda naquele assunto que foi tratado durante a história, realmente trazendo dispositivos constitucionais e leis gerais, leis específicas que versam sobre aquele assunto em específico. Então conta pra gente como é o Connect, como que é a estrutura, como é que ele funciona, se ele ajuda, se ele complica. Então, ajuda demais, porque assim, durante o livro, para quem não tem um conhecimento tão amplo assim da Constituição, quando alguns temas são tratados, igual eu disse agora há pouco, que direitos de minorias são tratados na Constituição 1002. Sim. Os artigos relacionados àquela legislação, eles são disponibilizados no final do livro, né, na seção Connect respectiva, e ali naquela parte da Constituição em miúdos é indicado que tem um Connect lá no final do livro e fala qual Connect que é. Então, a pessoa está no meio da leitura ali, termina de ler o capítulo, vai lá no final do livro e lê o Connect. E lá tem uma explicaçãozinha falando sobre como foi feita a legislação, quando foi promulgada, e tem normalmente a própria legislação. A questão dos impostos, taxas, que tem diferenças entre eles, né? O imposto não tem uma destinação específica e a taxa ela tem que ter uma destinação específica.
são essa diferença, por exemplo, tá lá na Constituição em miúdos no Connect. Sim. A lei de olho nos impostos, ela tá completa lá no Connect da Constituição em miúdos 2 agora. Foi muito bem elaborado quando essa ideia de quando um assunto é citado, ele ter meio que no final, é como se fosse um apêndice dele fazendo um aprofundamento no final. Então, ficou bem interessante, permite um conhecimento técnico maior. Mais aprofundado. Para quem quer também, né? Porque quem quiser se centrar só naquele romance, não ia além. Já tem o conhecimento básico ali. Mas assim, a ideia para quem está lendo e quer ter um conhecimento mais amplo, até também para permitir procurar, poxa, onde que isso vai estar lá na Constituição Federal? Ali no Connect, normalmente você vai conseguir encontrar referências que vão te levar lá na Constituição mesmo a entender aonde aquilo está escrito. Para que você possa ler, ver em qual seção se encaixa dentro de onde está sendo abordado. Naquilo ali mesmo. Isso. Bom, então, sem mais spoilers da segunda edição da nossa Constituição em miúdos, porque, como eu já disse, em 13 de dezembro do ano passado foi lançado o protótipo, a gente fez a entrega do protótipo pro Senado Federal, então, que agora vai fazer a diagramação da obra e vai colocar ela para rodar e logo menos, então, vocês terão acesso, assim como vocês já têm ao download, então, virtual. Esperamos também que ultrapasse não só a quantidade de downloads da Constituição Federal, como da Constituição em miúdos 1. Para o pessoal de casa que quiser fazer o download, então, dessa obra, é só pesquisar a gente no Facebook, vocês encontram a gente por Escola do Legislativo de Pouso Alegre. A gente também tem um blog e o download é bem fácil, vocês conseguem baixar também pelo site da Câmara Municipal de Pouso Alegre. Bom, então esse foi o Parla Jovem de hoje. Eu queria agradecer a presença do Lucas aqui, que foi de grande valia para o nosso programa, contribuiu muito. Espero que o pessoal de casa tenha realmente entendido a proporção e a grandiosidade dessa obra, desse projeto Constituição em miúdos. E bom, Lucas, você tem mais alguma coisa, alguma mensagem que você queira deixar para a gente, algum agradecimento específico? Não, obviamente agradecer a Madu, a Mônica, né, a você, que são as partes da Escola do Legislativo atualmente. Agradecer o convite de novo e reiterar o convite para todo mundo que assistir, se for jovem principalmente, a participar da Escola do Legislativo, dos projetos da Escola do Legislativo, procurar entender como funciona e para todos os cidadãos no geral, nunca deixe de participar da política da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, porque a participação de cada um de nós é essencial. E aquela história, para os jovens que estão assistindo, ocupem seus espaços, façam valer as oportunidades que todos nós temos, entendeu? Eu acho que isso é muito importante, esse é o recado que eu queria deixar aqui para o final desse programa. Eu acho que isso é democracia. Bom, então com essa mensagem do Lucas, a gente encerra o programa de hoje. Eu queria agradecer ao pessoal que acompanhou a gente até agora e até a próxima. Muito obrigado.